partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, as primeiras páginas da Folha e do Estadão focalizam o desastre ambiental com mortes, especialmente em Minas Gerais, na zona da mata. Está aqui a manchete da Folha de São Paulo: chuvas em Minas Gerais deixam 30 mortos, 39 desaparecidos e devastação. Juiz de Fora, Ubá, cidades em torno dessa região, nas proximidades de Juiz de Fora e de Ubá, estão praticamente submersas. Aqui, uma foto, em cima a primeira página do Estado, está aqui: bombeiros buscam sobreviventes e removem corpos em deslizamento de terra na região do Parque Bournier, em Juiz de Fora. A manchete principal do Estadão: após novo veto e penduricalhos, STF e Congresso vão criar regra. Deixa eu mostrar o valor. Está aqui: fundos de participação em empresas investem 50 bi em 2025 em 89 operações. Então aí, e as primeiras páginas, está aqui o Globo: STF e Congresso vão criar regra de transição para penduricalhos. E aqui o Globo traz na primeira página o que ele classifica como chuva sem precedentes devasta Juiz de Fora. Está vendo? Olha, tem uma discussão que, enfim, é uma polêmica de uma cientista brasileira que chegou a uma substância, uma novidade contra paralisia, contra essas questões da espinha, né? Eu estou chamando de espinha, termo antigo, e ainda esse remédio não está definitivamente aprovado, está em testes. É a polilaminina, polilaminina. Olha, teste de polilaminina sem participação de grupo placebo causa controvérsia. Está em fase de testes. A própria descobridora da substância pede calma, né? Aparentemente tem havido alguns casos de sucesso no uso dessa substância contra medicina, contra a paralisia. E aqui está, olha, a frente de grupo de cientistas que desenvolve o promissor tratamento para lesões de medula. Tatiana Sampaio não descarta abrir mãos de grupos placebos na pesquisa sobre a eficácia do remédio, deflagrando um debate entre especialistas. E aí tem médicos viajando, indo até clientes, enfim, existe todo um frenesi em torno desse que seria o novo remédio. Está aqui uma fotografia desse remédio. Laminina, teste de polilaminina. Então, isso, eu sempre tomo cuidado com essas descobertas, com essas invenções
no campo da medicina, eu acho que a gente tem que obedecer à questão absolutamente científica. Eu lembro de uma época em que se recomendou água oxigenada, que resolvia todos os problemas. Então, esgotou água oxigenada nas farmácias, as pessoas passaram a tomar doses maciças de água oxigenada. Depois surgiu um remédio para a cura do câncer. Quer dizer, de tempos em tempos aparece alguma coisa assim, vigarice ou engano. Cada coisa é uma coisa. E nesse caso, parece que as coisas estão funcionando bem nos testes, a Anvisa autorizou testes em humanos, as coisas podem evoluir, mas ainda não se bateu o martelo para a eficiência dessa droga. Eu entendo o desespero de quem tem uma paralisia total do corpo, publicado por algo que pode ser tratado pela polimenina e que procura, de qualquer maneira, essa substância para tentar algo contra a paralisia. No entanto, há de se tomar cuidado, nem se conhecem ainda os efeitos colaterais da medida, dessa substância. Tem uma coisa aqui, gente, inacreditável, né? Sob pressão do governo Lula, governo Lula adia leilões de hidrovia. Um banco de indígenas, de pessoas ligadas ao ambientalismo, pessoas que chegam ao nível de fanatismo nessa questão, tomaram com violência uma empresa, um porto de uma empresa, enfim, seria viabilizar a navegação em rios para transportar a safra brasileira. A safra brasileira é grande, caminhões não estão dando conta, as estradas não são tudo aquilo que se esperava, então o governo tem um plano de hidrovias que, de repente, tem uma invasão. A invasão foi na Cargill, na construção de pontos de apoio para a navegação da Cargill, tomam conta e o governo cede. Quer dizer, essa questão ambiental, as violências que cercam, já são suficientes. Aí vem o governo e cede a essa violência. Aí o Estadão publica um editorial a respeito. Um governo pusilânime. Ao revogar decreto das hidrovias na Amazônia após vandalismo de indígenas e ambientalistas, o governo Lula transforma capitulação em escuta e reforça a ideia de que gritar compensa. É mais que gritar, é recorrer à violência. Aí o editorial vem, eu vou ler um trechinho que eu acho importante. Bastaram a gritaria, episódios de violência, ataques a instalações privadas para que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidisse revogar o decreto que abria caminho para a concessão de hidrovias na Amazônia. A medida, publicada em agosto, incluía trechos dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização, com vistas a futuras concessões.
Estudos técnicos apontam essas vias como estratégicas para a economia da produção e para a integração regional com menor impacto ambiental do que, por exemplo, alternativas rodoviárias. O recuo foi anunciado após reunião de lideranças indígenas e ambientalistas com ministros Guilherme Boulos, invasão é com o Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência e Sônia Guajarara dos povos indígenas. Ao comunicar a decisão, Boulos exaltou o que chamou de escuta e apresentou a desistência como prova de sensibilidade democrática, tratando o recuo como virtude republicana, que, na verdade, é um evidente disparate. É o Estadão. Olha, você é um empresário, você planta, você quer começar um negócio, aí você tem que passar pelo IBAMA, passar pela prefeitura e ver a licença do órgão, estou inventando, de energia atômica da CNEM, aí revoga-se a medida, não é bem aquela, aí tem que fazer um plano, aí o plano tem que ser aprovado por Beltrano, Ciclano, primeira, segunda. As pessoas não conseguem trabalhar no Brasil. De repente, o governo consegue parir uma hidrovia, né, para o desenvolvimento ambientalmente sem problemas, né? Consegue parir essa hidrovia, vai começar a construir, vem esse pessoal, barra e o governo obedece. Eu não sei se é por causa da eleição ou não, e nem interessa. O fato é o seguinte: essa demora, esses órgãos sobrepostos, a área ambiental federal, estadual, municipal, que nem... É um horror para alguém começar algum negócio mais profundo. As empresas têm medo de vir para o Brasil. Fora a insegurança jurídica, aí vem o STF, muda a legislação, o que ele tinha aprovado já não é mais. Aí já veio uma novidade. Gente, o Brasil está andando para trás. O Brasil está andando para trás. E não me diga que isso é uma coisa do capitalismo. Isso é para criar riqueza, para criar empregos. O que cria mais riqueza, cria mais empregos para o desenvolvimento do país. Para o desenvolvimento do país. Essas forças, que se dizem forças da vanguarda, na verdade são forças do atraso, acabam segurando, brecando, impedindo o desenvolvimento do país. Durma-se com um barulho desses. Governo deveria ter sustentado a sua posição, né? Não o fez. Não cumpriu a sua obrigação com o Brasil. Atendeu um grupo de pessoas ambientalistas e indígenas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não é, senhor Boulos? Está aí o Boulos. Quiseram o Boulos? Está aí o Boulos. Bom, tem mais coisas, vou pegar aqui o boletim da CNN, que é uma boa ajuda para a gente não esquecer alguns fatos importantes de ontem. Aí tem a PL antifacção, lembra? Derrite brigou, aí o Derrite foi para a Câmara, aí vai, vota, o Senado aprovou uma outra versão. E agora volta a versão anterior,
que a Câmara aprovou, mas tirou o imposto sobre a jogatina, que o imposto para financiar a ação antifacção das chamadas bets, né? Salvaguardou as bets. Dizem os jornais, os comentaristas, que é obra do Centrão. Será? Está aqui, ó. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira a PL antifacção. O plenário em votação simbólica. Imagine, votação simbólica num ato dessa importância. Provavelmente eles não queriam aparecer. As pessoas não querem aparecer, promovem uma votação simbólica. Rejeitou mudanças do Senado e retomou substancialmente o texto inicialmente aprovado. O texto vai agora à sanção do presidente, etc. O senhor Guilherme Derrite criticou as alterações feitas pelos senadores e apresentou parecer que propôs recompor o texto da Câmara. Isso ocorreu a exemplo do que se refere à divisão de bens e valores apreendidos. Se vai para a Polícia Federal, se vai para a Polícia Estadual, enfim, uma confusão, né? E é o seguinte, nós estamos com um problema gravíssimo de segurança pública, com essas quadrilhas, né? com o crime organizado avançando, e o Congresso não consegue criar uma norma simples, direta, objetiva, talvez até calcada na experiência internacional para combater essa bandidagem que afeta a soberania brasileira. Não, vamos esperar. Muito bonito. E, enfim, eu não me sinto autorizado, até porque eu não conheço o texto como ficou, para fazer uma análise pormenorizada do que está acontecendo. Agora, o que eu sei é que esse texto não é considerado o texto ideal para o combate à antifacção. Vamos ver. Tem gente que aprova. Eu estou mostrando muito mais que a autoridade titubeia. Claro que é um assunto grave, mas titubeia ante que rumo tomar. O PT, então, não quer nem saber, agora quer saber de segurança, porque o Lula está em questão na sua tentativa de reeleição, e segurança é o tema principal, ou um dos temas principais dessa eleição. E aí o PT vai se interessando, mas pero não muito. Outra coisa aqui, chuvas em Minas Gerais, nós já falamos, podemos voltar ao assunto que é muito grave. Deixa eu ver o que é. 1 milhão de toneladas é o patamar atingido pelo Brasil na produção de peixes de cultivo durante o ano de 2025. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Chuvas em Minas Gerais, já disse. Escala 6x1. Os setores da economia reforçaram nas últimas semanas sua reação à possibilidade de redução da semana de trabalho e coordenam esforços para adiar a tramitação do tema no Congresso Nacional. Quer dizer, quando o Brasil precisa de mais produtividade, a palavra essa é produtividade, realmente recua-se no tempo de trabalho. Nosso trabalhador já rende pouco, nosso trabalho já rende pouco. Talvez uma das raízes dos salários tão baixos,
certamente uma delas, talvez não, certamente. E aí acontece esse tipo de coisa que não combina com o país moderno, com o país que quer evoluir, né? Quer dizer, esse patrimonialismo, essa certeza de que, entre aspas, o Estado me pertence, né? Isso vem lá de séculos, o Brasil precisa acabar com isso. Deixa eu ver o que mais. Justiça tem adotado exceções para absolver acusados de abusar de menores de 14 anos. Caso de menina de 12 anos no TJ de Minas revela outras decisões que contrariam súmula do STJ. A MP recorreu. Você lembra, né? Um homem de 35 anos, casado, convivendo com uma menina de 12, qualquer ato libidinoso, sexual, com uma criança de idade inferior a 14 anos é considerado estupro, e aí ela foi absolvida por desembargadores mineiros e criou toda essa celeuma e essa discussão em torno da medida. O fato é que a lei que precisa ser obedecida não está sendo obedecida nesse caso, e que, em face do que consideram justo, correto e tal, juízes acabam tomando decisões contrárias à letra da lei. Quer dizer, existe uma possibilidade de você perceber que as coisas mudaram. Tem coisas que mudaram e que são... antigamente a lei proibia... coibia, por exemplo, a traição, né? Tinha o marido, mulher, que contrariava o código. Isso acabou. Era punido, né? Esse tipo de coisa foi mudando com os tempos. Mas aí você analisa, vai para o Congresso e faz uma legislação, que nem sempre é melhor, mas geralmente pode ser um avanço. E agora veio os juízes e vão decidindo dessa maneira contra a letra da lei e contra as teses predominantes dos especialistas, que dizem que criança de menos de 14 anos não tem capacidade de consentir, ou seja, de entender, de compreender e de aceitar o ato sexual. Então, enfim, são exceções para absolver acusados. Olha, uma notícia boa que pode se tornar uma notícia ruim. A notícia boa é a seguinte: chefe da ANEEL recomenda cassar concessão da Enel em São Paulo. Em seu voto, o diretor-geral da agência alega perda de credibilidade com sucessivos apagões. Decisão final cabe a Ministério. Bom, quer dizer, você sabe, você já sentiu a Enel na carne, né? Agora eles melhoraram a comunicação e tal, você é açoitado, mas eles veem com algodãozinho, um álcool, uma pomadinha e tal, mas continua faltando luz. Tem problemas da prefeitura, tem outros tipos de problema, mas a Enel perdeu a credibilidade. Não tem a confiança da população e nem as autoridades. Qual era a parte ruim da notícia? O que virá depois. Será que de repente não aparece uma coisa pior que a Enel? Será? Deixa eu ver aqui a primeira página. Olha,
O Valor insiste numa tese, atenção Lula, desequilíbrios na Previdência exigem nova reforma do sistema. A vaquinha da Previdência é insuficiente, o país está envelhecendo, tem pouca gente contribuindo, muita gente usufruindo, e isso vai mal, vai chegar um momento que não vai ter dinheiro. Não dá para empurrar um problema desse com a barriga. Você tem duas soluções. Ou você aumenta impostos, aumenta a contribuição da Previdência, ou você reduz uma série de fatores que a Previdência cria, que muita gente considera privilégios e que precisam acabar, etc, etc. O principal privilégio é que existem cidadãos de segunda classe, que somos nós aqui embaixo, e os funcionários públicos, algumas áreas a gente pode contemplar com aposentadoria integral, que exatamente tem aposentadoria integral, né? Recebem todos os aumentos que a sua categoria recebe o tempo todo. Eu vou repetir, existem categorias que precisam ser contempladas. Eu vou esquecer de alguma, por isso eu não vou citar. Bom, tem deixa eu pegar a CNN aqui. Deixa eu ver. Manchete da CNN. Guerra silenciosa marcou acordo entre STF e Congresso sobre penduricalhos. Uma atitude, né, firme do ministro Gilmar Mendes, né, e que agora precisa ser implantada. Então vai ser aos poucos. STF deve analisar hoje decisão de Dino que suspendeu penduricalhos ilegais. É o plenário que vai analisar agora a decisão dele, que teve caráter, digamos, liminar. Fala-se aqui em 36 mortos por chuvas em Minas Gerais. Trump diz no Congresso que não permitirá que Irã tenha arma nuclear. Defendeu o seu governo, enfim. 61% dos eleitores da população americana acha que ele não está conduzindo o país corretamente. Isso deve se refletir nas eleições parlamentares e ele tem a oportunidade, porque ele está criando essa oportunidade, está cavando a própria sepultura, né? Isso é assim, olha, cavando a sepultura, para perder a maioria no Congresso americano. Olha, Estados Unidos enviam caças furtivos F-22 para Israel em meio à tensão com o Irã. O Irã está se preparando para a guerra, Israel está se preparando para a guerra. Se você perguntar ao Trump, ele vai dizer, não sei. Ele está em dúvida, mas os observadores, quem conhece, acham que ele vai entrar entrar com um ataque aéreo. Continua com todas as defesas e ataques de praxe, o julgamento, deixa eu ver aqui, da Marielle e do motorista Anderson, né? A defesa, dizem que a defesa deles está atuando muito bem, mas olha, delação de Lessa vira centro do debate entre acusação e defesa no caso Marielle. PGR e representante de famílias das vítimas afirmam que colaboração de ex-PM deve ser considerada como prova, junto com outras evidências. Estão procurando provas cabais, e, pelo jeito, não estão encontrando. São curvas e meandros. Vamos ver se
se vai haver uma evolução no caso do Banco Master, se o Vocaro vai falar ou não. Uma hora decide que fala, outra hora não vai para a CPMI, vai para uma comissão do Senado e estão tentando, continuam tentando abafar o caso Master. Pode acreditar, agora quase à luz do dia. Quem tomou cafezinho conosco? Fábio Oliveira, Maria Eunice, Recilde Arraes, Rocilde Arraes, Cláudia Letícia, Maria Isaura, Galizábio Souza, Ângelo Santos, Margarida Vanini, Cristiano Plácido, Reginaldo Silva, deixa eu ver aqui, Irley Follman, de Chapecó, Antônio Carlos, de Goiás, Drone Dione, a sua letra tá boa, viu, Cássio? O erro foi meu. Dione e Drone. Ai, meu Deus. Gilberto Rodrigues, da onde? De Belo Horizonte. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Hoje tem um monte de jogos de futebol. Se a gente for enumerar todos, toma o tempo todo do Jornal do Boris. Muito grato, até amanhã e tenham um bom dia, sempre lembrando que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.